acesso à justiça, à educação, saúde, alimentação, ao trabalho, moradia, lazer e à previdência social. Estes são alguns dos direitos garantidos pela Constituição Federal Brasileira, que está completando 25 anos neste mês. Depois de 20 anos de regime militar, o conjunto de normas foi outorgado no Brasil em 1988 e consolidou o Estado democrático no país. Entre as várias conquistas, a Constituição trouxe de volta o voto direto, proibiu a tortura e penas cruéis, revogou a censura e permitiu liberdade sindical. No campo jurídico, criou o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais regionais federais. E a partir de hoje, o Revista exibe uma série de reportagens especiais sobre a Constituição brasileira. Você vai conhecer as principais mudanças que a Constituição Cidadã trouxe. Veja só. Você já pensou quantas atividades do seu dia a dia envolvem o direito? Todas as nossas leis são norteadas pela Constituição brasileira, que este ano completa 25 anos. A Constituição ela é a norma fundamental do nosso Estado Democrático de Direito, né? Ela seria a nossa norma superior, a nossa norma máxima que existe. É a partir dela que todas as outras leis são formuladas. Dentro da Constituição estão as garantias fundamentais, os direitos sociais, a estrutura do Estado, quais são os principais direitos e deveres, né, do cidadão e do Estado Democrático de Direito, do Estado que a gente vive. Nós vamos encontrar em toda e qualquer Constituição do planeta hoje. Quais são esses dois tipos de normas que nós encontramos nas Constituições? Aquelas normas que organizam o funcionamento do Estado, distribuem competências, separam o poder. Então a ideia de separação de poderes é inerente à ideia de Constituição. E a gente tem normalmente no mínimo 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E o segundo tipo de norma que a gente encontra em toda e qualquer Constituição são aquelas normas que protegem os direitos da pessoa humana. Os direitos humanos, numa perspectiva constitucional, o que é sinônimo de direitos fundamentais. Na nossa Constituição, nós encontramos 4 grandes grupos de direitos fundamentais. Os direitos individuais, relativos à vida, à liberdade, à propriedade privada, à intimidade, à privacidade. Os direitos sociais, saúde pública, educação, previdência social, direito ao transporte, segurança. Os direitos econômicos, acesso ao emprego, à remuneração justa, a políticas econômicas de distribuição de riqueza, de inserção das pessoas no mercado de trabalho, na economia, e os direitos políticos, que é o direito de votar, de ser votado, de fazer plebiscitos, referendos, enfim, de envolver a população na construção da vontade do Estado. Bom, a respeito da Constituição, são 25 anos, vamos dizer, uma vitória da sociedade, e acredito que uma das coisas que mais falta da gente perceber da Constituição Cidadã é os direitos da cidadania e as garantias fundamentais, que nem sempre são cumpridos pelo Estado. Antes da nossa Constituição de 88, vivia há quase 20 anos no estado de ditadura, no estado de imposição, no estado que os direitos fundamentais do cidadão não eram respeitados. Eu acho que praticamente nem existiam, né, esses direitos, essas garantias fundamentais. Quando foi criada em 1988, muitos críticos consideraram a Constituição da República prolixa e extensa. Mas com o passar do tempo e com a aplicação dos artigos na vida prática, ela se revelou completa e atual. Com o passar dos anos, uma ou outra coisa pode ser alterado, né? Porque já ficou em desuso. Mas, no geral, a nossa Constituição é uma Constituição, em linhas gerais, ainda atualizada. Acho que a Constituição veio para ficar, ela é muito bacana, ela é muito moderna, ela é atual, né? Ela é nova. Então, assim, acho que ela veio para ficar, assim, pode sofrer algumas reformas? Pode, porque a sociedade ela vai se modernizando e a Constituição tem que ir se modernizando de acordo com a sociedade que a gente vive. Mas acredito que ela veio para ficar assim. Apesar de prever uma série de direitos e garantias fundamentais para a população, eles nem sempre são efetivados pelo poder público. Segundo os especialistas, esse problema acontece também pela falta de informação do cidadão. Eu não sei o que é a Constituição. Eu não sei nada, eu gostaria de saber muitas coisas. Eu não sei sobre a Constituição brasileira. Constituição brasileira, não sei muito.
Para a gente poder reivindicar alguma coisa, a gente tem que ter conhecimento de causa, conhecer por que a gente está reivindicando, o que a gente quer, qual é o direito que a gente está buscando e qual é o direito que a gente está lutando para que ele seja efetivado. A principal forma de participar, né, é votando, escolhendo bem, sabendo quem que a gente está escolhendo qual que é o partido político, a ideologia do partido, o programa do partido, escolhendo no partido político quais são aqueles políticos, aquelas pessoas que podem melhor representar os seus interesses, né, e pressioná-los, acompanhar o trabalho deles. Né? Então isso é fundamental, não adianta só ir votar, o que muitas vezes acontece, infelizmente, que as pessoas votam, depois nem lembram em quem votou, nem sabe qual partido político votou. Então tem que saber, tem que se interessar pela política. Ah, não gosto de política, mas a política é o que vai fazer, o que pode fazer da nossa vida melhor ou pior. Então tem que se interessar, porque isso diz respeito à nossa vida, à vida de cada brasileiro. E outra maneira, como a gente viu recentemente, se manifestando, se mobilizando, né, em torno da reivindicação de direitos. Quem não conhece a Constituição, procura informação, tem no site do Senado, tem no site da Câmara, qualquer site que você jogar, vai ter lá a Constituição Federal, né, Constituição da República. O cidadão vai ter fácil acesso. Se ele for em qualquer órgão público, como na Assembleia, por exemplo, tem de graça o fornecimento das constituições, tanto federal como estadual. Então, assim, é só o cidadão querer, é só o cidadão procurar os seus direitos que ele vai conseguir achar. O mercado da arte não é mais o mesmo e busca maneiras alternativas para se manter. Com o intuito de promover a popularização da arte e principalmente de apoiar os artistas locais, nasceu em Belo Horizonte a Galeria Virtual Quarto Amado. No site são exibidos diariamente os trabalhos de artistas plásticos e gráficos contemporâneos, que dialogam com o universo urbano. O Quarto Amado são 18 artistas no momento, que são fotógrafos, artistas plásticos, alguns vêm da linha do grafite, mas todos se conectam nesse pensamento sobre a cidade, assim. Essa, inclusive, é a curadoria que existe no Quarto Amado, é que sejam pensadores urbanos, pessoas que reflitam sobre o que é a cidade, o que é a cidade de Belo Horizonte, o que é a nossa cena. E a gente pautou alguns pilares, assim, que pudessem orientar esse trabalho coletivo nosso, que é basicamente a ocupação do espaço público, mobilidade urbana e a valorização de artistas locais. E aí nasceu essa ideia de fazer uma galeria, mas ao mesmo tempo eu sempre pensava que uma galeria física não era algo que eu gostaria de tomar conta, não era algo que eu queria para minha vida, nem nada do tipo. Então eu pensei em um formato que fosse mais de comunicação mesmo, como comunicar o trabalho desses artistas, assim, como tornar o trabalho deles mais acessível e mais presente nesse cotidiano de Belo Horizonte. Eu acho que cada um tem uma maneira, uma vivência, mas está tudo ali, as coisas estão acontecendo assim, dentro da cidade, que é um caos. Hoje, querendo ou não, a maioria dos artistas dependem de um incentivo, né, do governo, né, através da lei de incentivo à cultura e tudo mais, e a gente precisava de pensar uma alternativa a construir um tanto de ideia que não necessariamente precisasse desse viés. A ideia de ser online é realmente para gerar essa acessibilidade. Quem são esses artistas? O que eles produzem? Sabe? Quais são os quadros que existem em Belo Horizonte hoje circulando nesses artistas contemporâneos? Então é uma oportunidade tanto de você conhecer essas obras e, para alguns casos, para colecionadores, para interessados, para novos colecionadores, né? São os jovens que agora têm esse interesse de ter um quadro em casa, de investir nisso. É um formato legal de realmente estar presente na vida das pessoas de uma maneira muito mais simples. É simplesmente entrar na internet e você ter acesso a isso. A Residência da Jardim foi talvez o projeto que mais iluminou o Quarto Amado, assim, enquanto uma contemporânea galeria de arte, com esse formato de uma galeria que ocupa espaços e que propõe algo para espaços, assim, que não seja simplesmente uma arte que esteja na parede, um quadro, uma tela que diga algo, que tenha uma interpretação própria, e sim artistas que saem desse suporte então enraizado, então tradicional, conservador, que é uma tela, para então interagir com a cidade, interagir com o espaço.
foi exatamente um motivo desse encontro, da gente sempre estar reunindo essas pessoas e estar debatendo diversas situações que querendo ou não, é quase que um encontro de contaminações e um encontro para a gente poder tá passando as ideias também, tá se alimentando das ideias dos outros. Galeria no formato físico desde sempre foi muito intimidador, assim, um cubo branco, sabe? É um espaço que é lindo para a arte, mas é horrível para pessoas. Acho que as galerias convencionais, elas tendem a trabalhar com as pessoas que já estão consolidadas no mercado. Então, eu acho que aí a gente tem que, não sei se é dizer que é pela contramão, mas a gente tem que literalmente reforçando, a gente tem que se posicionar. Belo Horizonte é uma das últimas capitais do Brasil, é uma cidade em completa formação. Esse processo artístico novo, é natural que ele seja emergente, que ele esteja nesse papel de construir um mercado, solidificar um mercado. Então eu vejo que existem alguns projetos que estão nesse empenho, mas é importante que existam mais, assim, sabe? A gente tem esse imaginário de consumir o que não é nosso e acabamos não sendo nada, assim, sabe? Acabamos não tendo uma arte local que seja realmente expressiva a ponto de quem está lá em São Paulo, no Rio, falar sobre o Belo Horizonte como um território interessante. Eu acho que o comércio em Belo Horizonte está crescendo, porque as pessoas estão se interessando mais, está vindo muitas exposições para cá, vai ter muitas exposições legais ainda esse ano. E eu acho que a arte faz parte da vida de todo mundo, sabe? Você vê arte em tudo quanto é lugar. No próximo bloco tem mais cultura. E uma entrevista sobre a mostra Cine BH. Eu te espero. Até daqui a pouco.